Olá, turminha! Hoje vamos retomar as nossas atividades, começando com o livro Aprender Sempre do terceiro ano. Atenção aí, vamos começar com a aula de língua portuguesa. Então, peguem um livro, o material de vocês, e vamos lá. Hoje nós temos a aula 10 da nossa sequência Cartas às Palavras que Viajam. E atenção, a aula 10 é Conectando Saberes, lá nas páginas 15 e 16, mas atenção, esta aula 10 ela é dada no lugar da aula 6, que nós não vamos fazer. O professor organizou aqui, reorganizou as nossas aulas e colocou a aula 10 para a gente relembrar um pouquinho aí a diferença entre carta e bilhete no lugar da aula 6. E a próxima aula que nós tivermos será a aula 7, normalmente. Feito isso, vamos falar então hoje do nosso conteúdo, aula 10, Conectando Saberes, lá na página 15. Atenção aí, sempre aparece o número da página aqui em cima. Nesta aula, vamos ver então o que nós vamos aprender. Nesta aula, vamos comparar dois textos que você já conhece, a carta e o bilhete. Usaremos um mapa circular duplo que nos ajudará a entender as semelhanças e diferenças entre eles. Vamos relembrar como são os bilhetes? Então, antes de a gente relembrar os bilhetes, eu peço atenção aqui para a nossa comanda. Vamos lá, então. Nós vamos, então, comparar dois textos. Nós vamos comparar uma carta e dois bilhetes. Vamos aqui falar de dois bilhetes. E depois nós vamos falar de um mapa circular, mas não se preocupem ainda que a gente vai chegar lá no mapa circular depois que a gente repassar um pouquinho, relembrar um pouquinho sobre carta e bilhete. Então, a gente vai dizer aqui quais são as semelhanças e diferenças entre a carta e o bilhete. Atenção, semelhança, aquilo que é parecido, e diferença, claro, aquilo que é diferente entre esses dois tipos de texto. Então, primeiro, vamos relembrar como são os bilhetes. Aqui vocês têm na página 15 do Aprender Sempre Língua Portuguesa, dois bilhetes. Vamos lá fazer a leitura dos dois e depois o professor comenta com vocês. Primeiro bilhete aqui, na cor azul. Camila, não esqueça de passear com o Salsicha às 17 horas. Beijos da mamãe. Bilhete 2. Olivia, hoje sua aula de futebol será às 18 horas. Já separei suas chuteiras. Te amo, Tata. Muito bem, então façam aí a leitura também desses bilhetes em voz alta em casa para praticar a leitura. E aqui a gente observou o quê? São dois bilhetes diferentes, pessoas que estão escrevendo para outras pessoas, e esses dois bilhetes são bem diferentes aí quanto às pessoas que escrevem e as pessoas que recebem esse bilhete. Então, no primeiro bilhete, nós temos a mamãe que está escrevendo para a Camila, e ela está aí lembrando a Camila de passear com o Salsicha. Vocês pensaram aí, o Salsicha deve ser quem? Deve ser o cachorro. Muito bem. Então, a mamãe está lembrando a Camila de que ela deve passear aí com o Salsicha às 17 horas. Então, aqui vocês já perceberam. Aqui embaixo nós temos a mamãe se despedindo, então beijos da mamãe. Então a mamãe que está escrevendo esse bilhete para a Camila, que é quem recebe esse bilhete, quem é a destinatária desse bilhete. Então esse bilhete aqui está servindo para lembrar a Camila de fazer alguma coisa, que é passear com o cachorro. Agora, no segundo bilhete, olha só. Olivia, hoje sua aula de futebol será às 18 horas. Já separei suas chuteiras. Aqui também agora nós temos a Tata, que está escrevendo para Olivia. Vocês perceberam aqui? A Tata deve ser quem? Vamos lá? A Tata, então, é a irmã de Olivia. E ela está lembrando aqui também, olha só, esse bilhete também serve para lembrar, para fazer um lembrete, também para avisar sobre alguma coisa. Então, aqui, a Tata está avisando a Olivia, ou lembrando a Olivia, de que ela tem aula de futebol às 18 horas, ou seja, às 6 da tarde. E que, inclusive, ela já separou as chuteiras para que a Olivia possa ir tranquilamente aí na sua aula de futebol. Então, vocês perceberam? Olha só, esses dois bilhetes, eles são super curtos. Tanto a mamãe quanto a Tata, elas escrevem rapidinho e já vão direto aí para
para o lembrete, já vão direto aí lembrar o que essas pessoas têm que fazer. Muito bem. E agora que vocês relembraram um pouquinho sobre o bilhete, a gente vai voltar aqui no segundo bilhete, que é o da Tata para a Olivia, só que nós vamos comparar um pouquinho com uma carta. Vocês se lembram que lá na página 4, na aula 2, a gente leu a carta do Antônio Carlos para o Roberto, escrita em São Paulo, em 24 de abril de 1982. Vocês se lembram? Nessa carta, vamos relembrar rapidinho, o Antônio Carlos, que é quem escreve, ele pede para o Roberto cuidar da plantação de milho e do gado aí na cidade de Morro Alto, enquanto ele está cuidando da sua saúde, ou seja, enquanto o Antônio Carlos está na cidade de São Paulo, cuidando aí da sua saúde, fazendo alguns exames para ver se ele não tem nenhum problema maior. Então, e ele pede lá para o seu amigo cuidar aí da plantação de milho e do gado, até que ele volte aí para a cidade de Morro Alto. Lembrando isso, agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as diferenças. Olha só, a primeira coisa que a gente pode observar aqui de diferença entre os dois tipos de texto, o bilhete e a carta, vocês observaram aqui? Podemos dizer que é o tamanho. A gente pode dizer aqui que o bilhete, olha só, o bilhete é muito mais curto, se a gente observa aqui, ele é muito mais curto do que a carta. Muito bem, então a primeira coisa que a gente pode observar aí é que o bilhete é muito mais curto e a carta ela é bem mais longa, ela tem muito mais informações, traz muito mais informações. Então esse é o primeiro ponto que a gente pode dizer de diferença. Olha só, agora vamos pensar também nesse bilhete comparando com a carta. A gente vai sempre comparar os dois agora nessa aula. Olivia, hoje sua aula de futebol será às 18 horas. Já separei suas chuteiras. O bilhete aqui, vocês observam, olha só, ele é muito mais direto, muito mais objetivo. A Tata, que escreve para a Olivia, ela já vai direto ao assunto. Ela não fica escrevendo muita coisa, explicando muita coisa. Ela já procura lembrar a Olivia logo, rapidinho ali, com poucas palavras, sobre aquilo que ela tem que fazer. Então, hoje sua aula de futebol será às 18 horas, e já separei suas chuteiras, bem rapidinho assim, para que a Olivia leia, compreenda rapidinho e faça aquilo que está aí no bilhete, aquele pedido, aquele lembrete que está no bilhete. Então, a gente viu aí que o bilhete é muito mais curto e objetivo. E agora, olha só, e o bilhete também, se a gente pensar, vamos só retomar essa também, vocês viram que na carta, o Antônio Carlos fala muito mais coisas, ele pergunta como estão as coisas na fazenda, depois ele fala que deixou a cidade para cuidar da saúde e que não vê a hora de voltar aí, e pede, inclusive, que o Roberto cuide da plantação de milho e do gado. Olha só quanta informação. Então, vocês viram aí que o bilhete ele é muito mais curto e objetivo e que a carta ela tem um tamanho maior, as informações têm mais detalhes, a pessoa pode explicar muito mais coisas, contar algo que aconteceu, ela pode dizer os seus sentimentos, então a carta é muito mais longa. Agora a gente vai ver também o seguinte, as partes que compõem o bilhete. Vocês observaram aqui as diferenças? Olha só, na carta nós temos local e data, olha só. E neste bilhete que nós vemos aqui da Tata para a Olivia, nós não temos local e data. Então, o bilhete ele tem menos partes do que a carta, como a gente está observando aqui. Aqui, se a Tata quisesse colocar a data, poderia também colocar a data, mas nesse bilhete que nós temos, nós não vimos a data. Então, aqui, vamos dizer que, de diferente aqui, nós temos que a carta, ela começa com local e data, e o bilhete não. Então, já começa direto aqui com o nome da pessoa a quem o bilhete se destina, ou seja, para quem ele vai chegar, quem deve ler esse bilhete, que é a Olivia. Então, a gente pode dizer que o bilhete tem menos partes do que a carta. Mas olha só, esse é o segundo ponto. Agora, vamos lá vamos lá ver sobre a linguagem, sobre a forma como essas duas pessoas, a Tata e o Antônio Carlos, usam as palavras. A gente pode ver aqui que o bilhete, ele usa mais uma linguagem do dia a dia, não tem aquela preocupação toda com
escrever muita coisa, com palavras muito escolhidas. A gente não tem essa preocupação no bilhete, porque o bilhete precisa ser lido bem rápido e entendido bem rápido. Então, eu uso poucas palavras e a gente usa aquela linguagem lá do dia a dia, que a gente usa com a família, com os amigos, com os irmãos, aquela linguagem mais do dia a dia mesmo. E numa carta, olha só, o Antônio Carlos vai usar uma linguagem com mais cuidado, ele escolhe melhor as palavras, ele usa mais palavras para descrever a sua situação, para falar de como ele está lá em São Paulo, cuidando da sua saúde, que está um pouco delicada, e ele descreve mais também como ele está aí cuidando da sua saúde em São Paulo, pedindo também para o Roberto cuidar aí da plantação de milho e do gado até que ele voltasse. Ele diz que está fazendo mais exames, olha só a diferença. Então, a carta, ela tem uma linguagem muito mais cuidada, a gente fala que é uma linguagem mais formal, né? Uma preocupação maior aí com as palavras, com o jeito de dizer, diferente do bilhete, que é muito mais simples no jeito de dizer. Tudo bem? Então, agora a gente viu o que é diferente entre o bilhete e a carta. Então, a gente viu que o bilhete é mais curto, a carta é mais longa, que o bilhete usa uma linguagem do dia a dia e a carta usa uma linguagem mais cuidada. E que também a carta tem mais partes do que o bilhete. Olha só, a gente volta um pouquinho nessa questão das partes, porque a gente viu que o bilhete não tem local e data, mas agora a gente vai falar das coisas que são parecidas, que são semelhantes, ou seja, aquilo que tanto o bilhete e a carta têm em comum, aquelas coisas que eles têm igual ou muito parecido. Vamos lá. Tanto o bilhete como a carta são textos do dia a dia, textos do cotidiano que nós usamos na vida no dia a dia. Tudo bem? Outra coisa também que é importante a gente lembrar aqui é que tanto o bilhete como a carta, eles têm remetente e destinatário. Vamos lá lembrar então? Quem escreve é o remetente do bilhete é a Tata e o remetente da carta é o Antônio Carlos. Então, tanto um quanto o outro tem remetente. E destinatário é aquele que recebe a carta ou o bilhete. O destinatário do bilhete é a Olivia e o destinatário da carta é o Roberto. Então, essas coisas, tanto o bilhete quanto a carta, tem. E também, olha só, tem uma despedida. Tanto o bilhete quanto a carta tem uma despedida. Olha só, te amo. Aqui funciona como uma despedida da Tata. E aqui temos também uma despedida do Antônio Carlos. Muito obrigado pela atenção e ajuda, e cordialmente. Então, ele aqui está se despedindo, agradecendo e se despedindo do seu amigo aí, Roberto, com quem ele está se comunicando. Então, também a carta tem uma despedida e o bilhete também. Então, os dois têm essas coisas parecidas. E uma última coisa para a gente finalizar aqui é que os dois transmitem mensagens. Tanto o bilhete quanto a carta servem para transmitir mensagens. Contar, no caso da carta, a carta serve para contar histórias, para matar a saudade, para dar informações. A carta pode até ser um documento, quando uma autoridade, quando um grupo de pessoas escreve uma carta, por exemplo, os prefeitos lá que escreveram uma carta para a Organização Mundial de Saúde pedindo ajuda para cuidar da pandemia. Então, eles fizeram uma carta, e essa carta é um documento, ela funciona como um documento. Muito bem, então a gente comparou aqui esses dois gêneros e vamos agora pensar na nossa comanda. Aqui, a gente volta lá no mapa circular do começo, mas a gente fez com áudio, então não precisamos voltar. E agora a gente vai fazer o seguinte, o professor já lê aqui a 3. Agora que você já revisitou os dois gêneros de texto, ou seja, a carta e o bilhete, compare a estrutura do bilhete com a estrutura da carta e complete o mapa circular duplo nos círculos do centro. Escreva o que eles têm em comum e nos círculos das laterais as características específicas de cada texto. Olha só quanta informação aqui. A gente viu dois gêneros de texto, que são a carta e o bilhete, nós vamos comparar os dois, acabamos de fazer isso. E também, olha só, o que mais? Nós vamos completar o mapa circular duplo, que vocês têm aí no caderno logo em seguida, e que eu mostro aqui também.
E vocês vão escrever o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente, ou seja, o que é específico de cada um. O que é só da carta, e o que é só do bilhete. Vamos lá, então, para esse mapa circular. Olha só, aqui vocês vão colocar na parte de azul aquilo que os bilhetes e as cartas têm em comum. O que eles têm de comum? Ou seja, aquilo que é parecido ou igual nos dois tipos de texto. Então, atenção aqui, aqui e aqui. Aqui nesse espaço vocês colocam aquilo que é parecido e semelhante ou semelhante entre os dois, entre a carta e o bilhete. Aqui neste cantinho esquerdo aqui, vocês vão falar só sobre a carta. Como são as partes da carta, qual é o assunto de uma carta, ou então, o que partes existem na carta, ou sobre a linguagem também que a gente acabou de falar. A gente falou que a carta ela é mais longa, a gente falou também que ela tem mais partes ou elementos, a gente falou também que a linguagem da carta aí é mais cuidada, então prestem atenção nisso também. E aqui na parte direita, vocês vão falar só sobre o bilhete. Vocês viram também, vamos lá relembrar o que o professor disse, o que a gente acompanhou até agora, sobre carta e bilhete. O que é só do bilhete? Como é um bilhete? Será que é um texto mais longo? Será que é um texto mais curto? Será que a linguagem do bilhete é a mesma linguagem da carta? Será que o jeito de dizer é o mesmo? O jeito de usar as palavras? E também, para que serve o bilhete? A gente viu lá que o bilhete ele pode servir tanto para a gente transmitir um recado, um lembrete, fazer um pedido, convidar alguém para alguma coisa também e até um aviso. Então, atenção aí na hora de preencher esse quadro, esse mapa circular duplo aqui para vocês completarem a atividade. Então, não esqueçam, façam aí com atenção e até o próximo vídeo. Acompanhem também as nossas atividades.